possa afirmar que Deus desceu na terra, Deus morreu por você, Deus fez toda aquela aventura ali do evangelho, de ficar 3 anos, de morrer naquela cruz, de ser sacrificado, tudo para te dar uma coisa chamada consciência. E é tudo que a maioria das pessoas não tem. A maioria das pessoas estão inconscientes e vivendo no automático. Então a gente chegou numa parte que é a mensagem de Jesus. A consciência é o reino de Deus. Thales, o que Jesus veio fazer na Terra? Anunciar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É você entender o Evangelho, produzir esse fruto e viver uma vida consciente. Dia após dia estar consciente. Consciente de quê, Thales? Consciente da sua identidade, consciente da sua missão e consciente dos seus propósitos. Jeremias 29:11. Eu bem sei os planos que tenho sobre vós, pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos bons de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus quer que você tenha consciência de quem Ele é, da bondade dEle, do amor incondicional dEle. Na cruz, Deus traz esse amor incondicional para dentro de você através de 3 pontos. Jesus inicia a semana que ele trava as 70 semanas de Daniel para nas 69 semanas estar ali cumprindo em Cristo. Ele abre aqui um tempo de graça, uma janela de oportunidade para os gentios, que somos eu e você, e guarda a última semana de Daniel para o fim dos tempos, que são 7 anos do Apocalipse. Agora nós estamos numa época da graça, e a graça tem 3 degraus. O primeiro degrau é salvação. Pode vir do jeito que quiser, pode vir do jeito que tá, pode permanecer aqui do jeito que tá, pode ficar. Agora, subir você não sobe. A graça, a salvação é para todo mundo. Ele falou, vem do jeito que tá. Agora, a graça é uma porta estreita. E o reino aqui em cima, que é o último degrau, é um caminho estreito, um caminho de subtração, um caminho de recusas, um caminho onde você vive falando, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Só tem coroa no céu quem tiver coroa na terra. Não se engane e não se deixe enganar. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Os pecadores não herdarão o reino do céu. Os pecadores não, né? Todos os pecados, todo mundo que vai para o céu é pecador. Todo mundo que é ímpio é pecador. Sou ex-pastora, te ajuda, é só você entender o evangelho, você vai ver que você nunca foi nem pastora e nem vai ser ex-pastora. Se você entender o evangelho de verdade, você nunca nem foi pastora. Você foi evangélica. E quando você entende o evangélico, não tem como você deixar de ser evangélico. Não tem como você deixar de anunciar o evangelho. Você continua ensinando o evangelho. Então não tem esse negócio de pastor, de não sei o quê. Não, isso é só os cargos por causa... Thales, por quê? É bom isso? Lógico que é bom. É só você ir lá em... Quando Moisés tira o povo do deserto, Moisés estava fazendo tudo, Sandra. Todo mundo que ia resolver um problema tinha que ir atrás de Moisés para resolver um problema. Aí o sogro de Moisés fala, você vai ficar doido. Não dá para você fazer isso. Você está errado. O que você precisa fazer? Levantar cargos. Levanta homens, chefes de 50 homens, e levanta homens, chefe dos chefes dos homens de 50, desses grupos. Eu não sei se é 50 ou 500 homens. Ou seja, faça cargos. Porque aí você, em vez de lidar com todas as pessoas, você trata com os líderes. Então, os pastores são cargos para Deus tratar com eles, para eles espalhar uma mensagem para um grupo específico. Só que as pessoas desvirtuam as coisas. Então, pastor é só ser cargo de um grupo. Se você deixou de ser líder daquele grupo, você não deixou de ser pastor, você não deixou de ter o contato com Deus. Você não deixou, todo mundo tem o poder aqui. Ó. Você tem 3 cargos, você tem 3 características, você tem 3 unções, você tem três poderes quando você acessa o reino. Quando você acessa a salvação, não. Quando você acessa a graça, não. Quando você acessa o reino, sim. Quando você acessa o reino, você virou profeta, sacerdote e rei, reinante. Então isso aqui você tem. Isso aqui tem como você perder. O pastor, se você estiver aqui, você não perde esse negócio, não. Relaxa.
Como é que faz para perder isso aqui? João 15:2. Se você, Sandra, estiver em mim, eu sou a videira verdadeira. Se você estiver em mim e não der o fruto, o Pai vai te podar. Agora, se você estiver em mim e der o fruto, o Pai vai te arrancar, né? João 15:2. Se a Sandra estiver em mim e ela estiver dando um fruto, o Pai vai podar para ela dar mais fruto. Agora, se a Sandra estiver na oliveira e parar de dar o fruto, sabe o que acontece? O Pai vai te retirar daí. Então, que fruto é esse que se a Sandra não der, ela vai ser retirada da salvação? Aí é pesado, né? Tem um fruto, tem uma coisa que se a Sandra não fizer, ela vai ser retirada. Agora tem uma coisa que se ela fizer, o Pai vai podar para ela dar mais desse fruto. Eu não vou revelar de novo. Não vou revelar de novo. Tá em João 15. Inclusive é a última live aí que foi postada. É só você ir lá assistir. Então nós vamos descer aqui mais profundo hoje no Evangelho, no Reino de Deus. Então nós já fizemos 13 lives explicando o Evangelho, mostrando as consequências dele e aprofundando aqui no Reino de Deus, que é consciência. A Sandra foi pastora e não tem consciência desse fruto. Inclusive, quando eu falo do fruto, alguns pastores ou algum religioso que está me ouvindo vai achar que é os frutos do Espírito, vai achar que é arrependimento, vai achar que é santificação, vai achar várias coisas e não é. O fruto que está ali é uma coisa só, chama consciência. Se você perder a consciência da sua identidade, da sua missão e do seu propósito, você está presa numa coisa e vai ser retirado da salvação. Qual consciência? Que consciência é essa? Que identidade é essa? Que fruto é esse? Consciência de quem Jesus é. Consciência de quem você é. Consciência de que só Ele pode te salvar. Tá bem? Você perdeu isso aqui, você não pode acessar a salvação. Você não pode acessar Jesus. Você não tem nada para você. Você pode profetizar. Você pode expulsar demônio. Você pode fazer maravilhas. Mateus 7:23. Mas você não pode acessar a salvação, acessar Jesus e conhecer Ele, caminhar com Ele. Sem isso aqui não consegue. Agora, profetizar, expulsar demônio, fazer maravilha, consegue. Subir num púlpito com cargo de pastor e fazer os demônios embora, consegue. Olha que doideira, velho. É doido demais, o evangelho é loucura. Onde é que está isso aqui escrito? 1 Coríntios, 1 Coríntios 3,16. O evangelho é loucura. O evangelho, aliás, não é 3,16, eu acho que é 3,1. Se eu não me engano é 1 Coríntios mesmo, 3, que fala assim: a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, mas a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Aí você pensa, como é que alguém expulsa demônio, faz maravilha, profetiza e não tem salvação? Pois é, Jesus revela em Mateus 7,33. Ele não fala assim, vocês são mentirosos, ou seja, eles fizeram aquilo. E ele não fala, eu não conheço vocês. Ele fala, eu nunca vos conheci. Ou seja, eles nunca deram esse fruto de verdade. Eles não entenderam o que era ímpio. Eles não entenderam que não deixaram de ser ímpio. Eles não entenderam que o único santo é Jesus, que o único justo é Jesus. Eles não entenderam que foi Jesus que fez tudo. Thales, me prova que em Mateus 7:23 aquele povo não deu o fruto. Tá bem? Te prova agora. Se você tem consciência de quem você é, ímpio, consciência que só Ele é santo, consciência de que você não consegue fazer nada. Paulo nos ensina, dos pecadores eu sou o maior. Então, Sandra, escreve assim, Sandra, dos pecadores eu sou o maior. Eu sou a pior dos pecadores. Escreve isso aí. Isso aí vai te dar um poder agora, vai te dar um alívio. E eu quero que você fique repetindo isso, Sandra. Nunca mais vai falar, eu sou ex-pastora. Você vai começar a falar agora, dos pecadores eu sou a maior. Ah, você não era pastora da igreja? Não, eu sempre fui dos pecadores, eu sou a maior. Você não sabe quem eu sou de verdade. Eu sou o pior dos pecadores. É assim que Paulo terminou o ministério dele. Então, Paulo é um exemplo para você, Sandra. Né? Nem era pastor, era apóstolo. Ele não é um ótimo exemplo? Não é um homem para você imitar? Então, Paulo te ensinou a falar assim, Sandra, dos pecadores eu sou o maior. Então, quando alguém vier te acusar, quando alguém vier falar alguma coisa, já não fala mais pastora, ex-pastor, só fala assim, quem eu sou? Eu sou o maior dos pecadores. Consciência.
Como é que você vai me provar que em Mateus 7,23 aqueles homens não tinham esse fruto? Jesus, eu não expulsei os demônios, eu não profetizei, nós não fizemos maravilhas. Eles não entenderam quem eles eram, miseráveis de espírito. Eles não entenderam que eles eram os maiores dos pecadores. Eles não entenderam que eles eram ímpios. Eles inclusive acharam que foi eles que fizeram os poderes. O poder está em você, mas você não tem o poder. Você carrega a luva. Uma luva sem a mão do homem não é nada, é só uma luva. E você tem os aplicativos, mas quem domina aqui o joystick é Deus. Então aqueles homens não entenderam isso, não deram fruto e nunca tiveram na árvore verdadeira. Tá bem? Já falei demais aqui. Hoje eu quero aprofundar demais nessa parte do reino. Hoje eu quero entregar uma coisa aqui poderosíssima. Quem não assistiu a live de ontem, volta no YouTube e assiste isso aí. Thales, como é que assiste? Segue o canal. Você vai seguir o canal. Você vai ir no canal, tem um link. Nesse link da bio tem o grupo de ascensão. No grupo de ascensão tem lá os avisos de quando as lives começam e vai ter imersão, vai participar quem estiver lá. No segundo link é o YouTube. No YouTube tá tudo em playlist. Tá lá, Evangelho, tá todas as lives do Evangelho para você maratonar. A live de ontem foi poderosa demais. Quem teve aqui na live de ontem, a gente pegou o poder do grão de mostarda, né? A semente do grão de mostarda e a parábola do fermento. Tem mais algumas parábolas aqui para a gente estudar hoje. E hoje eu quero revelar uma coisa muito massa chamada ideologia através dessas parábolas. Então vamos ler as últimas parábolas aqui de Jesus e vamos aprofundar o entendimento do reino. Por que, Tati? Porque Jesus anunciou o reino o tempo todo. Jesus veio pregar o reino. Jesus quer que você anuncie o reino. Jesus quer que você seja um ministro do reino. Então você que chegou agora, eu já quero te revelar uma coisa. Esse número aqui não é responsabilidade minha. Esse número aqui é responsabilidade de vocês. Quando é que esse número sobe? Quando entra um tolo na live, eles ficam comentando sem parar. Aí esse número sobe. Ou quando um sábio, uma pessoa que realmente entendeu que isso aqui é o evangelho, que isso é uma coisa importante, fica clicando no meu rosto aqui, ó. Quando você fica clicando no meu rosto, esse número sobe para 200, 300 pessoas. Esse número é responsabilidade de vocês. Eu estou anunciando o evangelho e vocês estão pulverizando o evangelho. A pessoa que entrar e ela gostar da palavra, ela entender que está fluindo águas de vida eterna, ela é uma ovelha de Deus, a ovelha de Deus reconhece a voz de Deus. Então ela está subindo aqui, passando, passando. Quando ela chegar na gente, ela não vai conseguir saltar, porque ela foi chamada para ouvir desse evangelho, para entender o reino de Deus e para viver o reino de Deus. Então vamos lá, ó. Mateus 13, no verso 44, tá bem? A gente já entendeu até o 43 na live de ontem. Agora vamos lá, ó. O reino de Deus. Então, no livro de Mateus, ele vai escrever reino dos céus. Mas reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. É só algo que ele fez para não ferir o personagem dos religiosos judeus. Tá bem? Então Mateus estava escrevendo para um povo judeu e ele tinha que falar na língua daquele povo. Inclusive algumas coisas que eu falo aqui não é a verdade, não é aquela palavra certa, não é a palavra correta para usar, mas eu falo da mesma forma que é para vocês entenderem. Por exemplo, a consciência não pode ser expandida, mas eu vivo aqui, expanda sua consciência, porque é algo que você consegue entender. E Mateus fez isso. Então, reino do céu e reino de Deus é a mesma coisa. Onde que nós estamos lendo? Mateus 13, 44. O reino de Deus é como um tesouro escondido num campo que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. Então vamos entender. O que Jesus está falando? Tem um campo. Aquele homem acha aquele tesouro. Só que em vez dele pegar o tesouro e já manifestar e já sair com ele, não. Ele pega, acha o tesouro,
ele esconde o tesouro de novo no campo. E ele fica tão feliz que ele sai daquele campo. Ele vende tudo que ele tem e ele volta para comprar aquele campo. Tá meio confusa essa parábola, não tá? Tá meio difícil de entender essa parábola, não tá? Mas nós vamos entender ela hoje. Thales, qual que é o segredo para entender todas as parábolas? A primeira parábola, chamada parábola do semeador. A parábola do semeador, o campo de golfe. A parábola do semeador, quando Jesus ensina ela, os discípulos não entendem. Aí Jesus fala assim, ó, como é que você vai entender as outras coisas? Como é que você vai entender o reino de Deus se você não entendeu a parábola do semeador? Jesus fala isso para os discípulos, ou seja, a parábola do semeador é uma chave para você produzir, para você entender as outras parábolas, tá bem? Então, se você não entender a do semeador, vai ficar difícil de você entender as outras. E se a gente entender a do semeador, vai ficar mais fácil da gente entender a outra. Então, eu já expliquei a parábola do semeador na live 14 e na 13. Foi 2 lives para você entender aquilo ali. É muito mais profundo, tem a ver com o seu personagem, com as vozes da sua cabeça, tem a ver com o seu coração. A gente vai entender agora essa parte aqui do campo. Não é só um golfe, campo de golfe. Então, ó, um cara saiu e ele achou um tesouro. O tesouro estava num campo, um campo que não era dele, um campo que não era a zona de conforto dele, um campo que não era um lugar que ele estava habituado. Ele vai lá e ele estava andando ali e ele acha um tesouro que estava escondido. Quando ele acha aquele tesouro num campo que não é a zona de conforto dele, um campo que não é dele, ele vai ali naquele lugar, esconde novamente o tesouro e ele volta para a zona de conforto dele. Ele volta para o lugar dele. E no lugar dele, ele vai vender tudo que ele tem. Para que ele vai vender tudo que ele tem? Para ele conseguir sair daquela zona que ele estava e ir para uma zona nova. Para ele conseguir sair do local que ele está e comprar um local novo, um novo campo, uma nova terra, uma nova habilidade, um novo local, uma nova ideologia. É algo novo. Ou seja, ele tem que abandonar o velho para ir para o novo, tá bem? Para quem já assistiu as 13 lives, as 14 lives, já está entendendo o que eu estou falando. Thales, por que você não vai mais profundo? Porque tem algumas pessoas aqui que não assistiram as 14 lives. Então eu vou precisar ir mais devagarzinho hoje. Então, ó, ele estava num lugar, ele tinha um personagem, ele tinha um passado, ele tinha uma história, ele tinha um monte de coisa. Só que aí ele encontrou uma coisa nova, um tesouro novo, algo que podia mudar a vida dele, algo que era insignificante. Lembra da live de ontem? É algo pequeno, igual o grãozinho de mostarda, mas quando cresce, fica muito grande. É algo poderosíssimo, só que ninguém estava vendo. As pessoas estavam passando por ali e não entenderam que aquilo era um tesouro. Mas esse cara não. Ele passou naquele campo, ele enxergou aquele tesouro onde as outras pessoas não estavam enxergando. Algo poderosíssimo. O que ele faz? Ele não dava conta de estar ali. Primeiro ele tinha que voltar e fazer um negócio no velho. Ele não podia ir para o novo, ele tinha que voltar e matar um tal de um personagem. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele tinha que destruir uma coisa aqui que estava do outro lado. Estava lá na zona de conforto. Nicodemos, para acessar o reino, tem que nascer de novo. O que é vir para o novo? Abandonar o velho. Quem quiser salvar a sua vida, salvar o personagem, salvar o velho, perderá. Já perdeu a vida. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, vai achar ela, já encontrou. Então ele acha um tesouro, algo novo, só que para ele acessar o novo, primeiro ele tem que fugir dali, ele tem que esconder aquilo ali, tem que deixar aquilo ali, ir lá no velho e vender tudo que ele tinha. Ele escondeu algo novo com muita felicidade. Ele foi, deixou ali para ele resolver um problema. Qual que é o problema? Negar a si mesmo. Vender tudo que tem, abandonar o passado, matar o passado, abandonar, negar a si mesmo, morrer. Tem que morrer o velho para você poder entrar no novo. Vamos continuar seguindo esse entendimento que você vai entender. No final a gente explica todos eles.
O reino de Deus, o reino do céu, é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Então ele está saindo da zona de conforto, ele está indo para um local novo e ele está procurando coisas preciosas, igual as pessoas que estão passando na live assim, ó. Ele está procurando alguém precioso, alguém que vai ensinar algo precioso, alguém que está entrando aí na live. Ele está do lado de fora, ele está na zona de conforto, ele está no novo. Aí fala assim, quando ele encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, o que ele faz? Achou algo precioso, achou algo glorioso, achou uma ideologia poderosa do lado de fora. Aí o que faz? Ele pega? Não, ele tem que voltar, ele volta, ele vai resolver um problema que tem que ser resolvido. Ele vende tudo que tem. Ele nega a si mesmo, ele mata o personagem, ele vence o inimigo, ele destrói o passado, ele muda o campo anterior. Lembra que na parábola do semeador, o campo, a terra é o coração? Então, para o seu coração receber algo novo, você tem que vir e vender as coisas antigas. Você tem que vir e despojar alguém daqui de dentro, chamado personagem. Então, depois que você faz isso, aí você volta. Aqui o homem volta e compra o tesouro. E aqui o senhor que estava procurando as pérolas, ele vai, vende, desfaz de algo, volta e compra aquele tesouro. Então está falando de uma mudança no coração, uma mudança na terra, uma mudança de posicionamento e uma mudança que é o tema da live de hoje, uma mudança ideológica. Vamos continuar. A rede, o reino de Deus ainda é como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. E quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os peixes que prestam são postos dentro do cesto, e os peixes que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão, os anjos são os pescadores, e separarão as pessoas más das pessoas boas. Iníquo, tolo, preguiçoso vai ser separado, peixe mau. O sábio que entendeu que é pecador, que é santificado e justificado, vai ser separado. Os iníquos, tolos e preguiçosos vão ser retirados para ser jogados fora. Mateus 13:50. Jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, e ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Deixa eu te revelar uma coisa. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Jesus falou mais desse lugar de ranger de dentes e desesperos do que do céu. Então, Thales, não, eu até acredito em Jesus, mas eu não acredito que o inferno existe. Então você está fazendo uma contradição. Porque se Jesus é Deus de verdade, se Ele é Deus da sua vida, você tem que ouvir o que Ele fala. E Ele fala mais do inferno do que do céu. Raciocina comigo. Então Jesus perguntou aos discípulos, vocês entenderam essas coisas que eu acabei de falar? Eles responderam, sim, entendemos. Pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se tornar discípulo do reino de Deus é como um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas, um campo novo, uma ideologia nova, o seu chamado como evangélico, como alguém que anuncia o reino de Deus, como alguém que vive o reino de Deus, é mostrar coisas novas e coisas velhas. Tirar do depósito coisas novas e coisas velhas. Precisa das duas coisas. Qual é a passagem que você lê, irmão? Mateus 13, na NTLH. Agora nós estamos no capítulo 52, no verso 52 do capítulo 13. Então, ó, o mestre da lei, que se torna discípulo do reino de Deus, ele é como um pai de família, que tira do seu depósito, do coração, desse campo como é que é o nome? Até esqueci. Morfogenético. Ele tira desse campo morfogenético, que é o depósito dele, coisas novas e coisas velhas.
Porque eu preciso apresentar para vocês um velho para você poder migrar para o novo. Eu preciso mostrar para você que tem um novo para você sair do velho. Thales, quando que você apresenta o velho? Quando eu falo do personagem. Quando que você apresenta o novo? Quando eu falo abandona o personagem e vem para a consciência. Então, a minha missão é uma só, é a mesma que a sua. Apresentar o velho, o lugar onde eles estavam. E apresentar o novo, o caminho para onde você tem que ir. E te ensinar como que faz para você cruzar esse caminho aqui. É a minha vida. Então, quando Jesus acabou de contar essa parábola, saiu dali e voltou para a cidade. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma parábola aqui. Olha lá, de onde vem a sabedoria dele e o poder que ele tem para fazer milagres? Sabe para onde que Jesus voltou aqui? É aquela parte que eu vi falando com vocês. Ele volta para a cidade dele. Ele vai a primeira vez para a cidade dele. Aí quando chega lá, eles ficam assim, de onde vem a sabedoria dele? Ele não é o filho da Maria? Ele não é o filho de José? Os irmãos e a irmã dele não moram aqui? Aí Jesus fala assim, um profeta é respeitado em toda parte, menos na terra e na sua casa. E aí diz o verso mais terrível da Bíblia, mano. O verso mais assustador da Bíblia, Mateus 13:58. Jesus não pôde. Jesus, que era onipotente, onipresente, onisciente, porque estava com o Espírito Santo dentro dele, fala, ele não pôde fazer nenhum milagre ali. Aliás, fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. Quem tinha fé acessou os milagres. Quem não tinha fé, e aí ele não pôde fazer muitos, porque a maioria não tinha fé. Então vamos entender aqui na profundidade esse texto. Ontem eu expliquei para vocês sobre uma semente que coloca no coração e que ela cresce. O reino de Deus é algo que coloca no coração e ele cresce, ele expande, ele vai chegar como algo insignificante. Só que ele vai crescer e vai se tornar a maior de todas as sementes, ali, maior de todas as plantas, a ponto que vira quase uma árvore. Então, por que é o grão de mostarda a menor das sementes? Porque é insignificante. As pessoas não querem saber. Quando eu falo ideologia aqui, então, você acha que é insignificante. O que é isso, tá? Ideologia, que palavra é essa? Toda vez que você lê espírito na Bíblia, troque por ideologia, tá bem? Toda vez que vê espírito na Bíblia, altere por ideologia. Tá, espírito não vem do rua, que é um vento. Sim, é um vento. O vento tem começo, meio e fim. O vento tem um caminho que Jesus falou que ninguém sabe de onde ele veio e de onde para onde ele vai. Ele está falando do espírito, é uma ideologia que muda a sua vida. Que Deus sabe de onde o vento vem, o caminho dele para onde ele vai, mas as pessoas não. A ideologia é a mesma coisa, é um caminho. Então, é só você estudar na profundidade do hebraico que você vai chegar nisso aí, ideologia. Por isso você vai entender ideologia de gênero, ideologia LGBT, ideologia satanista, ideologia marxista, o tanto de ideologia que o diabo está soltando. Para quê? Para semear no campo uma ideologia que é uma semente contrária de Deus, para que você seja um joio e não o trigo. Então, como que ele faz isso? Através da ideologia. Então, quando Jesus está falando assim, o comerciante anda procurando as pérolas finas, é uma ideologia do reino. Essa ideologia ela é pequena, ela é insignificante, mas quando ela é plantada no coração, aí você assiste a live de ontem, ela cresce. E quando ela cresce, ela se torna grande, ela se torna preciosa, ela se torna poderosa. E agora a gente está entendendo aqui que não tem como acessar uma ideologia nova sem vender a velha. Não se coloca remendo novo sobre a roupa velha. Não tem como fazer isso. Entendeu? Vai dar errado. Jesus, a gente vai chegar nessas parábolas para a gente entender isso aqui em mais profundidade. Agora eu só vou dar uma laminada aqui. Então, ideologia, Espírito Santo, ideologia santa, santidade, separação, ideologia que te separa do que? Do pecado, das coisas que não agradam a Deus. Então, uma ideologia que não vai te deixar ficar no roubo, uma ideologia que não vai te deixar ficar no adultério, uma ideologia que vai te separar dessas coisas, ok? Então,
Esse cara, esse comerciante, ele achou uma ideologia poderosa, uma ideologia que vai trazer dinheiro, uma ideologia que vai trazer riqueza, uma ideologia que vai trazer prosperidade. Prosperidade só Deus dá, riqueza é tudo que o dinheiro não compra. E dinheiro é só dinheiro, é consequência. Consequência de quê? Da ideologia certa. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a ideologia do céu, a riqueza, a prosperidade, o verdadeiro entendimento, aqueles 3 frutos, consciência. Quando você tiver consciência, estiver no agora. Jesus falou assim, se você buscar o reino de Deus e a sua justiça primeiro, as demais coisas vão ser acrescentadas. O que é as demais coisas? É o dinheiro, é as roupas, é os carros, é as casas, é as coisinhas desse mundo. O que é as demais coisas? As riquezas verdadeiras, tudo que o dinheiro não pode comprar. Uma boa esposa, bons filhos, filhos abençoados, saúde. O dinheiro não compra, tá? Mas o dinheiro compra saúde. Se comprar saúde, ninguém ia morrer. Eles podem até prolongar um pouquinho a vida dele, mas não compra a vida, não compra a saúde. Então, esse comerciante e esse homem que achou esse tesouro, o que era esse tesouro? Uma ideologia do céu, uma ideologia do reino, uma ideologia que ia mudar a vida dele. Mas não tem como você acessar essa ideologia sem ir no seu campo antes e vender tudo que você tem. Então, como que eu planto uma ideologia nova dentro de mim, abandonando a anterior? Jesus fala, é sim, sim ou não, não. O meio termo disso é do diabo. Ou seja, não tem como você ficar com a ideologia antiga e a nova. Não tem como você seguir Jesus mandando você ir para a direita e o diabo mandando você ir para a esquerda. Ou você vai para a direita ou você vai para a esquerda. Não tem como fazer os dois. Ou você vende e mata esse personagem, ou você acessa o novo de Deus para sua vida. Um novo ser, a sua consciência. A sua consciência é o seu ser de verdade. Só que você não sabe disso. Você acha que é um personagem que está aqui no seu coração. Ó. O João tá aí, vamos ver, ó. Vieira, Adai, o Marcos. Isso aí nem é o nome de vocês. Esse é o nome que seu pai te deu, sua mãe te deu. Jesus fala, a Bíblia fala que quando você chegar perante Ele, lá no Apocalipse, Ele vai te revelar seu verdadeiro nome. Então esse aí nem é seu nome. Esse aí é o nome desse personagem. Aí o seu personagem formou engenheiro, aí você fala, eu sou engenheiro. Seu personagem constrói casas, eu sou construtor de casas. Não, aquilo que você faz não é o que você é. Então eu pergunto, quem é você, ô João? Aí você fala, não, eu sou o João, eu sou engenheiro, eu construo casas. Você está falando só de coisas que você faz ou coisas que você fez. O seu eu de verdade é a sua consciência. Tá, mas como que eu faço para acessar isso? Segue o canal aqui, ó. Você vai seguir o canal. Você vai entrar no link da bio, vai ir lá no YouTube, é o segundo link. No YouTube, todos os vídeos da consciência tá lá salvo. O que é consciência? Tirar esse personagem dentro de você, te ajudar a vender isso aqui, te ajudar a desfazer disso aqui. Então, por que Jesus está falando que ele tem que comprar? Por que no tesouro escondido ele tem que comprar o campo? Por que a pérola ele tem que comprar a pérola? Tá? A gente fala isso aqui e encerra essa live. Se já tiver pergunta, já manda pergunta. Se não tiver pergunta, nós vamos encerrar a live. Em Apocalipse 3, quando vai falar da igreja de Laodiceia, fala que era um povo que achava que era rico, que achava que tinha dinheiro, que achava que era glorioso. Mas Jesus fala, vocês são miseráveis, vocês são pobres, vocês estão nus. Vocês não são tão grandes assim igual vocês acham que são. Aí ele fala uma coisa linda demais. Eu aconselho que de mim você compre ouro provado no fogo, vestes novas, sandálias, colírio. Como é que você compra de Deus? Como é que você compra de Deus? Em homenagem ao Paulo que falou de Isaías, Isaías fala assim, ó, venham e comprem de graça, ouro provado no fogo, vestes novas, colírios, sandálias. Ele fala de anel ali. Como é que compra de Deus? Se o reino de Deus é algo que você encontra e você tem que vender o velho, então como é que vende o velho? E como é que eu compro o novo?
Hã? Como é que nasce de novo? Como é que nega a si mesmo? Como é que eu compro algo de Deus? Quando você vai entender isso aqui de comprar no mundo espiritual, o mundo espiritual tem uma moeda. Não tem como você comprar sem ter uma moeda. Mas não é comprar de graça, tá? É comprar de graça, mas tem uma moeda. Você só compra algo se tiver um preço. Só tem uma forma de comprar algo, com um preço, pagando o preço. Então por que que esse comerciante vendeu tudo que ele tinha para ele poder voltar e comprar? Porque o preço para comprar o novo é vender o velho. Esse é o preço. O preço para nascer de novo é matar o velho. O preço para negar a si mesmo, para acessar a missão, é abandonar o passado, tudo que você construiu até aqui. O preço para salvar a sua vida é perder ela. O Cleito já entendeu. O preço para acessar o novo é renunciar ao velho. Então, só que é mais profundo, Clayton. É mais profundo. Qual que é o preço para comprar de Deus? Chama querer, vontade. Eu não tenho nenhuma diferença de você. Salomão fala assim, ó, o rico e o pobre é igual, não tem diferença entre eles. Então por que que um é rico e outro não? Porque um pagou o preço que o outro não pagou. Qual o preço? Chama renúncia. Qual o preço? Chama abandonar o vitimismo. Qual o preço? Estudar a ideologia do dinheiro. Qual o preço? Andar com pessoas prósperas. Se você andar com pessoas que têm dinheiro, você vai ter dinheiro. Então ele pagou o preço. E muitas das vezes o preço não está falando de dinheiro. O preço aqui para você comprar de graça no céu, o preço para você comprar esse reino de Deus aqui, o preço para você comprar essa sabedoria que eu estou falando com vocês aqui, chama uma, escreve assim, ó, querer. Querer. Só que quando eu falo querer, é igual o Mateus falando aqui o reino dos céus. Vocês não entendem o querer, porque hoje é sábado. Hoje é sábado, a gente começou a live aqui 6 horas da manhã. Aí vocês falam assim, não, amanhã é domingo, eu quero acordar às 6 horas da manhã também. Aí vai passar o dia, vai chegar o agora chamado domingo, aí eu vou chegar aqui 6 horas da manhã, você não vai estar aqui. Por que que você não vai estar aqui 6 horas da manhã? Porque você vai acordar às 10 horas da manhã, às 1 hora da tarde. Por que, Taz? Você não queria acordar às 6, mas você não acordou. Você não quis tanto assim. Então o querer tem dois querer. Tem o querer que você fica falando assim, eu quero acordar às 6 horas da manhã. Mas tem o querer verdadeiro, que você quer tanto, que você insiste tanto, que pode ter uma muralha na sua frente que você pula ela. Se não der para pular a muralha, você cava debaixo dela e passa debaixo da terra. É querer de verdade, é querer com todo o coração. Jeremias 29:11. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Quando vocês me buscar de todo o coração, vocês vão me achar. Quando você querer de verdade, com todo o coração, aí você acessa o reino. Quando você querer de todo o coração, você acessa o agora. Quando você querer de todo o coração, você acessa a sabedoria. Tiago 2,7, acho que é Tiago 2,7. Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele dá para todo mundo. Então por que você está pedindo e não está recebendo? Porque você não quer sabedoria de verdade. Você não tem um querer forte, um desejo forte. Você não quer com todo o seu coração. O dia que você querer sabedoria mais do que sua cama, aí você quer de todo o coração. O dia que você querer sabedoria mais do que a comida que você fica pondo na sua boca, aí você está comprando de verdade. Então Jesus está falando, vem e compre colírio, vem e compre ouro provado no fogo, vem e compre vestes novas. Como é que eu compro? Se tiver que fazer jejum de 3 dias, eu vou fazer jejum de 3 dias. Se tiver que ficar aqui vegetando em cima de uma cama até você me dar sabedoria, eu vou ficar aqui. Se tiver que ouvir todas as lives desse menino, eu vou ouvir todas as lives desse homem aqui que está falando de Deus. Se tiver que ficar aqui lendo a Bíblia o dia inteiro, eu vou ler a Bíblia o dia inteiro. É querer tanto que você paga o preço que tem que ser pago. E nós nem está falando de dinheiro. Vai ter que jejuar? Vai ter que fazer madrugada? Eu estou disposto. Eu quero a sabedoria. Por que, tá? Porque isso vai mudar a minha vida. Isso vai me fazer uma árvore grande. Isso vai me fazer um exemplo. Isso vai me fazer alguém notável. Mas o personagem não nos impede por vezes. Deixa eu te falar uma coisa, Estênio.
Todos os seus problemas estão nesse cara chamado personagem. Tem dois medos. O medo fisiológico é quando um animal vem, quando tem um urso na sua frente, quando vem, você vê um leão, aí tem um medo fisiológico. Você corta alguma coisa, você tem um medo natural, esse medo é bom. Mas tem um medo do personagem, que é um medo doentio. O medo do personagem não está no agora, está no passado e está no futuro. Você já imaginou viver uma vida sem medo? Quão poderoso que seria? Não sem um medo fisiológico, sem o medo do personagem. Por que, Thales? 90% dos medos que estão na sua cabeça nunca vão se concretizar. Isso é a ciência, é só você estudar a ciência. Aonde que está o medo? No personagem. Por que que tinha um exército de não sei quantas mil pessoas lá e Golias falando: o Deus de Israel é fraco. Cadê o Deus de vocês que não manda um homem para me enfrentar? Aqueles homens ali estavam com medo. Eles estavam fora do agora. Eles estavam no futuro e no passado. Por que que eles estavam com medo? Não, se a gente morrer para esse Golias, o povo inteiro vai ser escravo. Então todo mundo vai falar: ah, minha família vai ser amaldiçoada. Então eles estavam com um monte de ideia na cabeça deles, lá no futuro, lá no passado, até que chegou um que não estava nem no futuro nem no passado, estava na consciência, chamado Davi. Estava com o reino de Deus dentro dele, o reino de Deus está no agora. E quando ele chega, em vez dele ir para o futuro e ir para o passado, ele só fica no agora. Ele fala assim: o que vai ganhar quem matar esse gigante? Pode olhar lá. A primeira coisa que Davi fala: opa, uma oportunidade aqui, ué. Quem matar esse gigante ganha o quê? O que é oportunidade? Então ele veio para o agora e ele olhou só para o agora. Se eu matar ele, eu vou poder casar com a filha do rei, eu vou poder cumprir minha missão. Então o personagem é que carrega o medo. O personagem é que carrega os aplicativos errados. O personagem é que te impede de acessar o Wi-Fi e rotear ele. O personagem é que está atrapalhando sua vida. Todos os seus problemas estão no personagem. Thales, tem como acessar a salvação mesmo sem matar o personagem? Tem, ué. Salvação é para todo mundo. Mas para acessar a graça, a porta é estreita. Tem que matar um pedaço do personagem. Tem que abandonar um pouco do personagem. O personagem não quer ouvir a voz de Deus. É só você ir na live, hoje é 16, hoje é 15, vai na live 13, vai na live 14. Você vai entender a parábola do semeador, aliás, a 13 e a 12. A parábola do semeador, estou explicando justamente o personagem. As vozes da sua cabeça, ó, são 5. Quando você entender a voz desse personagem, Thales, me dá um exemplo para a gente terminar a live? Eu já estou respondendo as perguntas, a live já acabou. Se não tiver mais pergunta, eu vou finalizar a live, tá bem? Já te expliquei que é ideologia, já te expliquei que para você vestir uma ideologia nova, você tem que abandonar a velha. Já te expliquei que você tem que comprar isso. Como é que compra? Com morte, com querer, com vontade. Deixando esse personagem e comprando uma ideologia nova, uma nova vida, consciência. Consciência é quem você é de verdade. Consciência é o reino de Deus. Consciência está no agora. Então, se não tiver mais perguntas, eu vou finalizar aqui a live, tá bem? Manda pergunta aí. Eu até esqueci o que eu ia falar aqui pro Stênio. Cadê as perguntas? Tem uma forma de você experimentar esse personagem hoje, Stênio. As vozes da sua cabeça. Nenhuma das vozes é você. Sabe o que você vai fazer? Vou te ensinar a ouvir essa voz. Tá? De onde que essa voz começou? Lá em Gênesis, quando a mulher comeu do fruto, fala assim: e os olhos dela viram aquele fruto e uma voz falou: é bom, é agradável, é melhor do que a voz de Deus. Então a voz da cabeça quer substituir a voz de Deus. Deus falou: não coma. E a voz da cabeça falou: pode comer, é agradável. A primeira pessoa a ouvir essa voz foi a Eva. Como que eu vou experimentar essa voz, Stênio? Sabe o que você vai fazer? Você vai entrar na casa de banho, no banheiro da sua casa. Você vai trancar a porta. Aí você vai tirar a roupa e vai olhar para o espelho. Na hora que você tirar a roupa e olhar para o espelho, a voz vai começar a gritar na sua cabeça. A voz, ela fala os seus defeitos. A voz, ela te julga o tempo todo. A voz critica o tempo inteiro.
A voz é quem fica elogiando, é a voz da sua cabeça. É a voz que fala, nossa, aquele cara é tão sábio e ele não sabe que você é sábio. Ou seja, se a voz está na sua cabeça falando que eu sou sábio, ela está falando que você não é sábio. Ela está te julgando, ela está te criticando. Entra no banheiro, tira a roupa e para na frente do espelho. Ela vai falar todos os seus defeitos. Só que essa voz não é você. O dia que você entender que essa voz não é você e sair dessa voz, nossa, essa voz é uma fita cassete. A metafísica fala, ela é repetitiva, doentia e maligna. Ela não é benigna, é igual um câncer, tá bem? Na metafísica, você vai chegar nessas três conclusões: doentia, repetitiva e maléfica, maligna. Ela é mal, porque ela traz a doença, ela traz os pesares, ela traz o medo. Ela, se o doente, quando está no leito de morte, se não tiver esperança, essa voz fica falando na cabeça dele, você vai morrer, até ele acreditar e ele morre. Provérbios fala disso aí. A esperança não está nessa voz. A esperança está na voz de Deus que fala dentro da sua mente. Então não tem mais pergunta. Parabéns para vocês aí que estão acordando cedo aí no sábado, para viver do melhor dessa terra, para desfrutar esse dia abençoado. Não tem mais pergunta. Um bom sábado para vocês aí. Amanhã a gente continua falando de ideologia e pegando as outras parábolas de Jesus, tá bem? Tamo junto. Um dia abençoado aí.